Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Aqui eu falo sobre agendas, cadernos, diários, planners, livros, todo tipo de papel que traz um suporte emocional para gente. Hoje eu ia fazer uma lista de algumas biografias que eu indico e tal, só que assim, cada um eu acho que merece um vídeo individual. Eu já li muitos livros e eu não vou ter pressa para fazer as resenhas dos livros que eu li, porque eu quero ser honesta. Como eu não, o meu círculo de influência, ele não tem leitores, então eu não tenho com quem falar, com quem debater sobre os meus livros. Então, eu criei meio que esse canal para isso, porque eu sei que pelo mundo afora, com certeza tem pessoas que amam ler como eu e talvez tenha interesse em saber as minhas opiniões sobre certas leituras. Então, eu vou fazer devagar, eu vou fazer um vídeo dedicando para cada livro que eu li. Todos os livros que eu falar aqui são livros que eu realmente li. Eu não quero fazer que nem muitas pessoas que trazem aquela lista de livros que fala assim: livros que você precisa ler antes de morrer. Ou livros que todo mundo deveria ler. Aí a pessoa começa a falar: esse livro é maravilhoso, esse livro é não sei o quê, não sei o quê. Eu não li ainda, mas está na minha lista. Pô, como é que você vai dar opinião de algo que você não leu? Então, foi pelo que os outros falaram, né? Ah, todo mundo fala que é bom, então deve ser bom. Aí antes, quando eu ia pegar indicações de livros no YouTube, eu me deparei com muitos canais que fazia isso. A pessoa dava aquela lista enorme de livros, só que na maioria dos livros a pessoa falava, eu não li ainda, mas está na minha lista. Então, eu acho complicado você dar opinião sobre aquilo que você não leu. Então, todos os livros que eu falar aqui no meu canal são livros que eu realmente li. Então, eu estou dando a minha opinião, a minha visão daquilo que eu li, que aí você avalia se vale a pena você ler também, se for, a minha opinião te aguçou algum tipo de curiosidade. E outra coisa, os livros que eu li e que eu não gostei, eu não vou falar sobre eles, porque eu gosto de inspirar as pessoas sempre pelo lado positivo, não negativo. Então, leitura, ela é gosto, assim como gosto musical. Eu amo música clássica, amo Chopin, mas tem gente que não gosta. Então, eu amo biografia, tem pessoas que não gostam. Então, se eu vim aqui dar uma opinião negativa sobre algum livro, eu posso influenciar a pessoa, de repente, a desanimar de ler por causa da minha opinião, e é uma coisa que eu não quero fazer. Então, eu quero que a pessoa leia e tenha a opinião dela. Então, os livros que eu não gostei, eu não vou trazer. Então, vocês nunca vão ver eu falando de forma negativa de algum livro, somente se a minha opinião negativa tiver alguma importância, alguma relevância, sei lá, foi importante, o que eu acho muito difícil. Então, vamos lá, eu vou iniciar. Eu tinha um canal antes em que eu falava, já fiz umas resenhas de alguns livros. Eu acabei desativando o canal porque eu aparecia, eu não gostava de aparecer. Eu gostaria que o foco fosse aquilo que eu estou falando, sobre aquilo que eu estou falando. Então, depois de muito tempo, resolvi fazer esse, onde eu mostro que é só as minhas mãos falando e o objeto da minha opinião. Eu vou começar com esse querido aqui, que é o amor da minha vida. Eu tenho uma queda muito grande por essa pessoa, por esse ser humano, se é que ele é um ser humano. Tem pessoas que duvidam. Mas, assim, eu conheci o Elon Musk numa indicação de livros também, num vídeo que indicava alguns livros, e pela resenha bem superficial que a pessoa fez, eu me interessei. Eu nem sabia o que era Tesla, eu sou totalmente desligada com o negócio de carro, não conhecia nada. E aí, quando eu vi falar sobre ele, eu lembrei que ele participou do Homem de Ferro 2, que eu amo, né? O Homem de Ferro é o meu filme favorito em relação a herói. Ele e o Batman tá ali para mim lado a lado. E aí falaram que o Tony Stark foi inspirado nele e tal, e eu amo o Tony Stark, então eu falei, não, eu preciso ler para conhecer essa pessoa. Então eu li de primeiro esse livro aqui, que é do Ashley Vance, que é uma biografia. Eu vou falar que ela é assim um pouco genérica, porque depois que você lê essa, você percebe que essa aqui ela é bem superficial. Porque eu acredito, no começo mesmo já fala que o Elon Musk não queria fazer essa biografia e o escritor conquistou ele. Mas aqui é um ótimo ponto de partida, caso você não queira ler
calhamaço aqui que eu amo, você pode começar com algo mais suave, que é esse aqui que tem menos folhas. Eu, particularmente, quanto mais folhas, eu mais gosto. Eu não tenho esse negócio de não encarar os calhamaços. Eu amo os calhamaços. Então, de primeira, eu li esse aqui. Confesso para vocês que foi um livro que me fez chorar. Uma coisa louca, né? Porque, ó, tem umas fotos aqui, as fotos reais. Tá vendo? Da empresa. Tem umas fotos bem bacanas aqui, ó. E esse livro ele me fez chorar em que sentido? Aqui ele conta todo o começo do Elon Musk, tudo. E aí, uma parte que eu acho muito emocionante, gente, é o Falcon. Hoje ele está no Falcon 9, se eu não me engano. Mas o Falcon é o nome do foguete dele. Começou com Falcon 1, Falcon 2, Falcon 3 até chegar no 9. O Falcon 1, ele falhou 3 vezes. E aqui conta, ele só deu certo na 4ª tentativa. E, gente, é tão emocionante porque, assim, você consegue sentir a expectativa da equipe, não é só dele, mas da equipe, na 4ª tentativa, onde eles colocaram ali os últimos recursos que eles tinham. Pelo que eu entendi, se falhasse nessa 4ª tentativa, talvez ele não conseguisse tentar uma 5ª, porque ele apostou tudo que ele tinha naquela 4ª tentativa. E eu só de lembrar eu já me emociono, porque eu não estou falando exatamente do foguete do Elon Musk em si, eu estou falando da vida, de imaginar. Eu tenho essa mania, quando eu estou lendo, eu me imagino no lugar daquela pessoa, do personagem, da situação. E quando eles conseguem, quando dá certo, é uma sensação tão maravilhosa que eu senti lendo, que eu imagino que ele deve ter sentido 200 vezes mais, daquela coisa que falhou, e enfim deu certo. Então, o Falcon 1 falhou, o Falcon 1 não, o Falcon 1 a primeira vez falhou, a segunda vez, a terceira vez. Na 4ª vez foi quando deu certo, e aí foi onde tudo, eu imagino que assim, quando deu certo, eu imagino que ele pensou, poxa, valeu, né, valeu a pena as 3 vezes que não deram. Então, a partir daí que tudo começou a deslanchar mesmo em relação à SpaceX, que era a empresa principal dele. Hoje tem a SpaceX, tem a Neuralink, tem a X, né, o X, tem outras empresas que ele... Hoje não preciso falar quem ele é, porque hoje todo mundo já sabe, é o homem mais rico, é o homem mais inteligente, é o homem mais incrível, é o homem mais forte, na minha opinião, atualmente. Se eu fosse dizer uma palavra sobre ele, eu acho que eu falaria resiliente, porque muita coisa que ele passou, talvez muita gente tivesse desistido no meio do caminho. E o que eu falo, às vezes, quando eu estou debatendo sobre ele com alguém, é que as pessoas olham ele como um bilionário, né? Ah, é o bilionário, ele é o dono da Tesla, ele é não sei o quê, ele é não sei o quê. E, ele não nasceu assim, sabe? Ele não nasceu já com tudo isso. Ele batalhou muito, ele falhou muito. E quando você lê essa primeira biografia, foca bastante nessas falhas, né? Na parte que deu errado, para depois dar certo. Então, ela é uma biografia, assim, bem superficial. Ela foca muito na parte profissional da empresa, de como tudo começou, enfim. Então, ela é um ótimo ponto de partida se você quer... deixa eu saber um pouquinho mais sobre ele. Aí, quando você lê isso, ou você se apaixona, ou você não tem interesse nenhum na pessoa. Eu acho muito difícil alguém não se apaixonar. Ele, como ser humano, aqui, você não tem muita noção de que tipo de pessoa que ele é. Você sai com aquela impressão de que ele é um nerd, ele é um ser humano especial, vai. E aí, chega o Walter Isaacson, que eu conheci através dessa leitura, dessa biografia, eu amo essa foto, dessa biografia, que ele fala de uma forma muito clara. Você não precisa entender termos técnicos para você entender o contexto. Então, ele fala de forma bem simples mesmo, sabe? Eu amei a forma do Walter de descrever alguém ou a vida de alguém. Só que essa biografia aqui, ela é um pouco mais íntima. Ela mostra
tem até um pouco mais de fotos, e ela é bem mais dividida, bem mais detalhada, e ela mostra de uma forma mais íntima, né? Ela é mais pessoal, ela fala muito mais sobre a mãe, sobre o pai. Aqui acho que fala sobre o pai, mas é bem por cima. Sobre o pai, sobre o relacionamento dele com o pai, que não é muito bom, né? Que é um relacionamento meio atrapalhado, como todos nós, nem todo mundo é 100%, né, família. Então, todos nós temos as nossas questões familiares. E aqui fala muito das mulheres, dos filhos, de toda a situação do lado emocional. Então, nessa aqui, você conhece o Elan pessoa. Aqui você conhece o Elan gênio, engenheiro, o cara que faz acontecer. E aqui você conhece o homem mesmo. E assim, é muito fácil nessa aqui, se você tem uma opinião um pouco azeda sobre ele, é muito fácil você acabar de azedar de vez, porque aqui mostra o lado ruim dele, vamos dizer assim. Como chefe, ele era muito intransigente, ele era muito, como é que eu posso dizer, radical, né? Ele tinha que ser do jeito dele, ele não sabia lidar, acho que até hoje eu não sei, eu acho que não, ele mudou bastante, mas acho que ele não sabia lidar com pessoas, ele sempre teve problemas em se relacionar com pessoas. Dizem que pessoas muito inteligentes é assim, ela tem dificuldade de convivência. E aqui mostra muito a parte que muitos olharia e falaria assim, que é um defeito, né? Que ele é muito, talvez, ignorante, radical, enfim, a parte mostra todo o lado dele ruim. Só que se você olhar com olhos humanos, você vai ver que só vai mostrar de fato o lado humano dele. E o que eu acho mais legal daqui dessa biografia, aliás, das biografias que eu li do Walter, gente, não há coisa melhor do que você ler um livro de um biógrafo e você não saber se ele gosta ou se ele não gosta daquele que ele está falando. Você, pela escrita, você não sabe falar, nossa, ele é puxa-saco desse cara, ou então, nossa, ele não gosta dele. Porque, assim, o autor, você não consegue ter essa visão. Ele é extremamente profissional. Ele faz o trabalho dele de forma impecável. Eu acho que ele se comporta como se fosse um jornalista, que eu acho que é isso que nós esperamos dos jornalistas, né? Que eles sejam totalmente imparcial, que eles não coloquem a opinião pessoal deles, e sim que ele traga os fatos e quem estiver lendo que decide, que é o que não acontece ultimamente, mas enfim. Então, aqui, ele mostra todos os defeitos, os lados ruins do Elon, a parte ruim. E o que eu acho mais legal é o que eu falo assim: a pessoa, você conhece o caráter da pessoa quando ela não esconde, quando ela está contando uma história, ela não esconde aonde ela errou, aonde ela foi. Tem uma parte aqui que fala, que eu acho que eu não tinha visto em lugar nenhum, eu não vou achar aqui agora, que é onde falam do Bezos, que eu gosto demais do Bezos aqui. Nossa, achei de cara. Musk e Bezos. Aqui conta o relacionamento deles e mostra que eles iniciaram um certo relacionamento. Eu adoro marcar nos meus livros, marco mesmo. E eles iniciaram um bom relacionamento e parece, não sei se é na opinião do Bezos, que a coisa azedou quando o Elon queria que ele, acho que a mulher dele da época fez um livro, e ele queria que o Bezos desse a opinião positiva, o Amazon desse a opinião positiva sobre o livro, e o Bezos falou que não, que ele não fazia essa parte, que não era ele que... Enfim, ele falou um não para o Elon. E aí parece que aí, a partir daí que os dois não se bateram mais. Então, o que eu achei incrível nisso é que ele poderia, não é para contar essa parte, não é para contar isso. E o próprio Walter disse que ele não censurou nada. Então, gente, é muito bacana quando a pessoa ela está contando alguma coisa e ela conta a parte onde que ela foi um lixo, que ela foi errada, que ela fez bosta, sabe? Que ela errou. É muito legal isso. Então, nesse livro aqui, você encontra o verdadeiro Elon Musk. Então, eu digo assim, se você já gosta dele, você lê esse aqui, você passa a amar. Se você não gosta, aqui você também acha motivos para continuar não gostando. Então, aqui enfim, ele é uma pessoa que ou você ama ou você odeia, né? Não tem sentimento meio termo com ele. Então, é uma biografia que, se você tem mesmo curiosidade de saber, peraí, deixa eu saber quem é esse cara, porque ele é muito controverso, certo? Só que, assim, o que eu aprendi é que, principalmente quando se trata de grande mídia, a gente não pode julgar uma pessoa pelo que aparece na mídia. E, ultimamente,
eu vi isso com o Bolsonaro. As pessoas criaram opiniões sobre ele só através de pequenos cortes. E isso é um grande erro. Você tem que ver a coisa inteira, você tem que ver o contexto antes de você ir lá e julgar. Então, aqui explica tudo que às vezes mostrou lá, Elon Musk falou isso, Elon Musk falou aquilo. Então, quando você lê aqui, você entende, então foi por isso, então foi através disso, então aqui tem um contexto inteiro. Então, eu acredito que essa biografia, que é uma biografia muito importante, olha que lindo, é uma biografia muito importante para quem de fato tem interesse em saber quem é o Elon Musk como pessoa, como ser humano. Então, eu acho que vale a pena, né? Olha, é um pouquinho grossinho, calhamaçozinho, mas eu acho que vale a pena, sim. Eu já amei ele aqui, e aqui o meu amor só se concretizou, porque eu conheci o lado humano, eu consegui entender, ó que coisa incrível, quando você lê essa biografia do Elon Musk, você consegue entender o porquê que ele tem certas visões sobre certas coisas. Você, obviamente, não vai conseguir fazer ou concordar, né? Porque você compreender e você concordar são duas coisas completamente diferentes. Eu compreendo a pessoa que rouba para matar a fome, mas eu não concordo, mas eu compreendo. Então, eu compreendo, de repente, um pai que mata o agressor da filha, eu compreendo, não concordo, mas eu compreendo. E aqui com Elon Musk, muita coisa você vai compreender, você não vai concordar com as falas, com as ações dele, mas você vai conseguir compreendê-lo. E isso muda muito o jogo, você começa a ver o que de fato ele está fazendo. Então, você imagina, o Falcon 1 errou 3 vezes e na quarta ele acertou. E hoje, o Falcon 9, que é o Falcon que a gente brinca que está dando um ré, o cara que fez o foguete dar ré, né? Que é o primeiro foguete que voltou, que retornou. Então, gente, o que ele faz, as coisas que ele faz, é algo incrível, é algo maravilhoso. A Starlink, não sei se quem acompanha, mas esse negócio de colocar um chip na pessoa, na cabeça da pessoa, e a pessoa retornar à vida. Você imagina o que é para uma pessoa que não mexe nem a cabeça direito e ela conseguir se comunicar através do computador? Às vezes a pessoa pode falar, é muito arriscado, é muito isso, mas você devolver para a pessoa as chances de viver, de falar, pelo menos de forma autônoma, é muito, muito gratificante. Eu acompanho. Tem um canal que eu gosto muito, que fala muito sobre ele, sobre tudo que ele faz. E não só sobre ele, como sobre qualquer tipo de tecnologia. Acho que é Tecnologia Impressionante. Eu acho que é isso, Tecnologia Impressionante. Tenho certeza. É um canal maravilhoso que deixa a gente por dentro de tudo que está acontecendo. Então, essa biografia aqui, se você quer conhecer, se você tem curiosidade de saber, não vá pelo que a grande mídia diz, não, sobre ele. Vá direto na fonte, porque aqui não tem adulação. Aqui conta, assim como contou do Bezos, conta toda a parte que ele errou, que ele fez bosta, que nem ele mesmo fala, tirou no próprio pé, né? Então, aqui conta todos os erros dele também. Então, leia. Aí leia e você tira suas próprias conclusões. Então, ele é assim por causa disso. Aqui tem uma parte muito interessante que também eu não sabia, não vi na grande mídia, que é falando sobre a guerra da Ucrânia e a participação dele, da empresa dele, né, da Starlink, na comunicação. Fatos incríveis que a gente não, pelo menos eu não vi falar na grande mídia, a não ser de forma negativa, né, que a grande mídia não gosta muito dele, talvez porque ele não ande ali na linha, talvez ele não seja um bilionário certinho que faça o que eles gostam. Ele é totalmente irreverente, acho que é por isso que eu gosto tanto dele, porque o dinheiro que ele tem não é o suficiente para fazer ele mudar. Quando você lê, você percebe que ele é o mesmo moleque lá de quando começou e quando nada dava certo. Então você vê. E outra coisa também que você aprende a admirar no Elon Musk é a dificuldade, porque ele é um cara que eu olho para ele hoje eu vejo nele um homem que ele amadureceu muito, porém
ele é excepcional, ele é incrível, ele faz coisas incríveis, só que ele é extremamente solitário, triste, porque ele foi um cara que a um dado momento, né, quando ele estava lá no auge, ele queria estar rodeado de mulheres bonitas, de coisas de ostentação, então ele era um cara que ele adorava ser a notícia, aquela coisa toda, e eu tenho para mim que a vida quebrou ele de várias formas. Hoje ele já, eu não consigo mais olhar para ele e ver aquele boy, né, aquele cara todo, não consigo mais ver ele daquela forma. Ele foi bem quebrado e você vê muito isso na entrevista que ele deu pro George Peterson. Você consegue ver, enxergar como que a vida quebrou ele, como que a vida tratou ele, e hoje eu vejo ele como uma pessoa triste, uma pessoa solitária, mas extremamente importante para o desenvolvimento e para a evolução do nosso mundo. Então ele vai ser um cara que vai estar em vários livros durante muitos anos e depois que ele morrer, ele vai continuar aí vivo na nossa história. Então, é isso que eu tenho para falar sobre o Elon Musk. Compensa todos os livros que eu vim falar aqui. Eu nunca vou falar para você que não compensa ler, porque compensa ler. Daqui você tira muitas coisas, você aprende muita coisa, você entende muita coisa e vale muito a pena conhecer a história dele assim de pertinho. Eu gosto muito dessa foto desse livro. Eu acho ela muito. Ela não é uma foto bonita, para falar assim. Eu acho ela uma foto profunda, né? Principalmente que foca muito nos olhos. E aí eu vejo esses olhos, eu olho assim, uma pessoa que. O que eu mais percebo nele é que ele não entende o tamanho da importância dele. Por mais que as pessoas achem que ele é um máximo, que ele é um herói, que ele é não sei o quê, que ele é. Eu não acho que ele seja tudo isso, mas o que eu vejo é que parece que ele está tentando provar o tempo todo, de repente pode ser por o pai, talvez um psicólogo possa falar isso melhor, que talvez ele queira provar para o próprio pai que ele deu certo, que ele é bom, que ele é inteligente, que ele é capaz. Parece que ele está sempre querendo provar. Acho que é por isso que ele fica escolhendo ali objetivos impossíveis, né? Que acho que é a forma dele conseguir continuar seguindo em frente. Não é, ele quer alcançar a Lua, ele alcança a Lua, depois ele quer outros planetas. Ele vai ser o cara que, se ele tiver tempo, acho que ele vai conseguir até descobrir como é que faz o teletransporte. Enfim, eu acho que deixar porque ele gosta desse tipo de desafio. Então, o que eu vejo nele é que ele não se conscientizou do tamanho, da importância que ele tem, ou quanto ele é incrível. Eu acho que ele não se vê dessa forma, igual os fãs. Eu não vou falar para você que eu sou fã dele, porque o fã é aquele que, na minha percepção, fã é aquele que, nossa, bate palma para tudo, né? Tudo que a pessoa faz, tá ali e briga e defende. Eu me coloco mais como admiradora, porque às vezes ele fala ou faz algumas coisas que eu acho que foi uma bosta que ele fez, que ele pisou na bola. Então eu me coloco no lugar de admirador. Então eu sei ver quando ele foi um ser humano que errou como qualquer outro. Eu não acho que tudo que ele faz seja maravilhoso. Então eu vejo ele hoje como uma pessoa extremamente importante para o nosso mundo. Então vale muito a pena sim você conhecer um pouquinho, porque ele ainda vai fazer muitas coisas para a evolução do nosso planeta, da nossa vida, porque tudo que ele faz vai acabar uma hora refletindo na gente. Então, fica aí a minha dica de hoje, a minha resenha, né? Talvez eu tenha sido um pouco emocionada ao falar, mas eu gosto mesmo, admito, não tenho vergonha de dizer que todos os homens que eu já li, eu tenho uma grande chance de me apaixonar por todos os personagens. Isso é incrível. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.